Continuamos no 12. Vou fazer um acréscimo aqui, porque a teoria da evolução é usada, você sabe, daí que Lacan está debochando um pouco e fala de adaptação, blá blá blá, levando para um psicologismo aí. Mas enfim, vamos lá. A evolução é um fenômeno biológico que não está vinculado ao indivíduo, mas a uma população. E os fatores que a regulam são as mutações, a seleção natural, a deriva genética e as migrações. Então, tem coisa de Darwin e tem coisas que não são de Darwin. A adaptação versátil e bem sucedida de uma população leva geralmente à sua distribuição alargada e à sobrevivência por longo tempo. Isso é um genérico. Bom, agora vamos falar da situação aqui que eu vou precisar do que o Lacan usou. No estádio do espelho, Lacan cita o livro de Roger Caillois, O Mito e o Homem, que retoma o propósito deste último, retirado do número 7º da revista O Minotauro, onde ele introduz um sintoma que se chama psicastenia legendária. Em francês, Lacan botou légendaire. Em português, foi traduzido por lendário, uma lendária que faz lenda. O legendário não é. Você, na verdade, em francês, você tem as duas possibilidades para traduzir para o português. Divirtam-se com o dicionário do Google. Eu vou usar o legendário, vocês vão ver por quê. Psicastenia legendária. Porque o que é psicastenia? A psicastenia é um enfraquecimento psíquico. Legendário é que está relacionado a relatos da vida de alguém, a martírios, a sofrimentos. É aí que está a história. Então, por isso que eu preferi o legendário, mantendo o legendaire, mas não como lendário, não é uma lenda, é uma história concreta. Lacan louva o penetrante desenvolvimento do sociólogo sobre os casos de captação pelo espaço de alguns sujeitos a partir de considerações sobre o mimetismo animal, mais precisamente o morfomimetismo, a forma. Uma captação, uma tentativa do espaço, de experimentar o espaço, que Lacan formula como ativada e integrada desde o estágio do espelho. Mas essa operação pode também ficar no plano, deixando então o sujeito num estado de dissociação espacial. E aí que é importante para a gente na clínica. Quer dizer, de sua presença física, que ele localiza bem precisamente na direção onde ele se encontra, mas que não dá lugar a ele ao sentimento correspondente de aí estar. Ele bota entre aspas a citação do Roger. O corpo, então, isso tudo eu tirei do Hebdo, do blog do Hebdo, mais ou menos, fiz uma organização aqui. O corpo, então, se solidariza do pensamento, o indivíduo rompe a fronteira da sua perna e habita do outro lado dos seus sentidos. Sentimento de estar longe, então, às vezes, estando a algum passo dali mesmo. É terrível isso. Eu tenho experiência disso em termos neurológicos. Um acidente de automóvel com uma menina muito violento. Não vou contar o caso. É claro que esse acidente não aconteceu por acaso. Mas, enfim, não importa. Importa que ela quase morreu nessa batida desastrosa. Infelizmente, foi atendida num hospital que era, na época, especialista nisso. E ela bateu exatamente em frente ao hospital. Ela não queria morrer. Mas, enfim, ela quando voltou, e foi que ela me foi encaminhada, ela perdeu a noção de tudo.
até do próprio corpo, até dos espaços onde ela vivia, até do lugar da casa dela, até do quarto dela, e do cachorro, que ela era tarada pelo cachorro, louca pelo cachorro. Ela passeava com esse cachorro todo dia. E o cachorro, coitado, fazia tudo que podia. Se encostava nela ao máximo, agarrava a perna dela, fazia tudo que podia. E ela sentia um mal-estar horrível. Ela não tratava o cachorro mal, porque ela tinha consciência do que estava acontecendo. Mas ela não tinha consciência que aquele cachorro era dela, como se ela não tivesse a menor intimidade com aquele bicho, que afinal já tinha 5 anos, uma coisa assim, de relação. Era um bicho grande que ela usava para nadar, inclusive com o bicho na praia. E ela não conseguia mais, e nem ia a lugar nenhum, as coisas ficaram um inferno. Bom, essa moça, graças a Deus, se recuperou. Outro caso, uma pessoa que teve um acidente cerebral, vascular cerebral, não, isquêmico, cerebral. E quando uma mulher que era super, aquela mulher que a casa dela é o detalhe, o copo é perfeito, os jantares que ela dá, a decoração, as coisas, ela escolhe tudo, ela não chama decoradora, ela cuida da casa dela, ela que faz a casa dela, ela que constrói a casa dela, e ela, uma senhora já, de uns 45 anos, já com filhinhos já adolescentes, ela não conseguia. Ela olhava para os objetos da casa, ela olhava para os filhos, ela olhava para tudo. Ela sabia que era dela, porque na consciência ela sabia. E ela não reconhecia nada. Ela não reconhecia nem o que ela comprou, nem o que. Ela olhava para aquilo e ela tinha uma sensação horrorosa daquilo no ser dela. Eu estou citando a parte neurológica porque hoje a gente tem muitos acidentes. Então, eu não vou ficar só pelo psicológico. A gente trata na clínica de muitos casos neurológicos e é preciso que a gente fique calmo, porque essa pessoa ela vai ter que ir recuperando esse encontro dela com o outro lado do espelho dela, com as coisas dela, que são dela, é ela, aquilo tudo é ela. Bom, tem um caso citado aqui que é de uma mulher chamada Elfriede Hirschfeld, paciente de Freud, levada, ela era levada a descer do seu automóvel para se assegurar que ela não havia esmagado nenhuma criança todo dia na hora que ela ia tirar o carro. E acabava que ela não dirigia. Ela foi para o Freud, passou 6 anos lá no Freud. O Freud diz que essa paciente nos oferece um tipo de entrada na melancolia quando ela colapsa pelo anúncio que ela recebe de que seu marido foi diagnosticado por uma azoospermia e que, portanto, eles provavelmente não poderiam ter filhos. O homem era provavelmente estéril. E aí ela colapsa. Por quê? Porque Freud diz, e ela era, para ele, Freud, um caso de filha que quer ajudar seu pai como uma Joana d'Arc, uma vez que casou-se com aquele homem que tinha o dobro da idade dela, mas porque era rico e que permitiria a ela sustentar pecuniariamente a família e, sobretudo, remediar a falha do pai, que não podia subvencionar as necessidades deles. Depois de passar 6 anos com Freud, ela é encaminhada para Ludwig Binswanger, para uma clínica que se chama Bellevue, em Kreuzlingen, na Suíça. Isso está em Psicanálise e Telepatia em 1921. Bom, então, a gente aqui está terminando a importância desse mimetismo morfológico que o Roger, conseguiu subsumir isso a uma obsessão do espaço em seu efeito desrealizante. Por isso é que eu tomei o legendário e não o lendário, porque tem sofrimento aí, tem martírio. Bom, vou parar aqui. Acabamos o 12.